Meus queridos irmãos, nós fizemos a leitura da epístola de Paulo enviada a esse nobre companheiro que ele tem, chamado Filemon. Filemon, nós descobrimos à medida que fomos lendo que ele mantém em sua casa, ele é o hospedeiro, mantém a igreja do Senhor hospedada em sua casa. E o apóstolo Paulo, ele envia essa pequena carta, alguns estudiosos até brincam, chamam de, na verdade não é nenhuma carta, mas um bilhete de tão pequeno que é, a esse homem nobre, servo do Senhor, provavelmente um presbítero, na cidade de Colosso, e há probabilidades dessa igreja organizada na carta de Filemon ser a igreja dos irmãos colossenses. Esse homem, Filemon, ele é um senhor, alguém importante na cidade, alguém que tinha negócios e que tinha também muitos escravos. E Paulo, preso lá em Roma, ele fazia o que sempre fez. Ele pregava o evangelho. É impressionante o que a gente pode observar na vida desse servo de Deus, esse missionário aos gentios. E nessa dele pregar o evangelho na prisão, ele prega para esse escravo chamado de Onésimo. Esse escravo se converte, provavelmente contando para Paulo a sua vida pregressa e as suas dificuldades e os seus dilemas. Ele fala de onde vem, a quem ele servia, de quem ele era dono. E Paulo descobre: você era dono de alguém que eu preguei também, e ele se converteu, e agora é um servo do Senhor importante na igreja. Então o pano de fundo que nós temos nessa pequena carta passa pela vida, pela história de três homens. Três homens fazem parte da história dessa carta. O primeiro é aquele grande homem que antes era fariseu, dos mais severos, de mente brilhante, doutor da lei, dominava a filosofia e a língua antiga, poliglota, de dupla cidadania, que tinha espaço suficiente para andar em todo o Império Romano, porque ele era de cidadania romana, mas também judeu, chamado apóstolo Paulo, que nós conhecemos muito bem e pregamos tantas vezes e ouvimos tantas pregações a respeito de Paulo. Segunda personagem nessa carta é a pessoa que recebe a carta, que é esse que Dantes já disse, Filemon, esse importante senhor que hospeda na sua casa a igreja. E o terceiro personagem nessa história é justamente o motivo pelo qual Paulo envia essa carta, que é o escravo fugitivo, que provavelmente tinha roubado seu senhor e que tinha medo de retornar e ser não só cobrado por seus erros, mas provavelmente até condenado à morte pela lei romana. Mas tudo mudou na vida de Filemon e na vida de Onésimo a partir da pregação do evangelho. Deus, quando usa homens, transforma vidas. Quando Deus decide usar a mim e a você, Ele tem o poder de nós, na nossa simplicidade, na nossa fragilidade, na nossa incapacidade, de sermos usados por Deus para vidas mudarem completamente. Isso não é extraordinário? Essa carta, apesar de pequena, 25 versículos, e desse pano de fundo intrigante, pode nos fornecer dezenas e dezenas de sermões e mensagens focadas em vários, em outros temas.
Mas o que eu vou fazer no pouco tempo que tenho, porque hoje por Santa Ceia a gente reduz o tempo da pregação para não ser tão enfadonho e assim termos a Santa Ceia. O que eu quero fazer nesse tempo que tenho é chamar a atenção dos irmãos. Não fazer uma exposição versículo a versículo da carta, mas chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas que, através da vida de Paulo e da sua postura, nós podemos aprender e colocar em prática para as nossas vidas também. E a primeira coisa que a gente descobre é, logo no versículo 1, o fato de Paulo ter se anulado do que ele sempre faz nas suas outras cartas, que é se definir como um apóstolo. Paulo, em suas outras cartas, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. Mas aqui ele muda a linguagem e ele usa a expressão Paulo, prisioneiro de Cristo. E esse é o tema dessa mensagem: o prisioneiro de Cristo. Nós estamos em uma época onde o cristianismo popular tem sido tão popularizado, e muitas vezes esse cristianismo ele é popular, mas ele não é genuíno. Ele é popular, mas ele não é fidedigno à palavra. Ele é popular, mas ele é raso, ele não é profundo, ele não é fiel. E nesse meio que nós estamos vivendo de popularidade, quando as pessoas do mundo percebem a popularidade que existe dentro desse cristianismo raso, eles querem tirar desse cristianismo muitos proveitos. E também muitos métodos de evangelização. Você hoje em dia encontra grupo para tudo dentro do cristianismo. Por exemplo, eu não estou falando aqui em tom de crítica, mas apenas em tom de informação. Nós sabemos que tem, por exemplo, um grupo chamado Atletas de Cristo. Eu já ouvi falar em Caminhoneiros de Cristo. E tantos outros grupos, os Médicos de Cristo, que se juntam para de alguma forma alcançar um grupo específico. Mas é impressionante, apesar de eu não ter ouvido falar, já deve ter também algum grupo chamado Prisioneiros de Cristo. Mas o que nos chama a atenção é o fato de que Paulo, ele não é atleta, não é caminhoneiro, não é médico, mas ele tem uma postura evangelística. Ele tem uma postura de, mesmo estando preso em uma masmorra, limitado por paredes, sem Wi-Fi, sem internet e sem celular escondido, ainda ter a possibilidade de, gerado pelo Espírito Santo, ter maturidade e também ânimo para cumprir o chamado que lhe foi delegado pelo Senhor. Então nós, na medida que observamos essa carta, nós observamos detalhes desse prisioneiro de Cristo, que nos chama a atenção e que a igreja deve observar esses detalhes. O primeiro deles está no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6. Que fala que ele continuava orando. Versículo 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Não importava o estado físico que Paulo se encontrava. Irmãos, ser preso nessa época era praticamente ser condenado à morte pelo ambiente próprio de uma prisão dos tempos antigos. Provavelmente esse homem estava doente, esse homem sentia frio, esse homem sentia fome e tinha tantas necessidades básicas, mas isso não gerou nele depressão, desânimo, ao ponto dele falar assim: não vou nem querer mais saber de orar, nem querer mais falar com Deus. Sempre dou graças ao meu Deus, e ele ainda é um homem que ora, mas ele não ora para murmurar, para reclamar, para pedir. Ele ora para agradecer. O que nos humilha. Nos humilha de duas formas. Primeiro, porque nós somos um povo que oramos pouco. E temos que admitir isso. Temos que ter o mínimo de humildade para admitir que somos muito pequenos na oração.
E a segunda coisa que ele nos humilha é que quando oramos, muitos de nós oramos apenas pedindo, implorando, reclamando, murmurando, desejando. Quando fazemos isso, estamos afrontando o nosso Deus. Até a forma como nós vamos orar tem que ser uma postura de reconhecimento que Ele é Senhor e nós somos servos. De que a Ele a glória, a Ele a honra, o louvor nas nossas orações. Dou graças, uma postura de gratidão de quem está passando por uma prisão. Não importa onde nós estamos, não importa o nosso status, não importa a nossa situação no momento, nós temos que aprender a sermos pessoas que alimentam a nossa vida espiritual na nossa comunhão com o Pai em oração. Se a oração cair de moda na nossa vida, a nossa vida espiritual cai de moda também e nós caímos da presença de Deus. No 5 ele diz, estando ciente do teu amor e da tua fé, que tendes para com o Senhor Jesus e todos os santos. Compreendendo a realidade do que estava acontecendo. Na igreja de Colosso, ele orava pela igreja. Mas mais do que isso, quando a gente vai lá para o versículo 22, eu falei que a forma como eu vou expor aqui não é versículo a versículo, a gente vai lá e volta. No 22 mostra que ele confiava também na oração da igreja. Ele não confiava apenas na sua oração, mas ele confiava também na oração da igreja. 22, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois eu espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Em outras palavras, prepara o ambiente, porque eu sei que vocês estão orando para que eu volte e esteja com vocês. E Deus vai me dar essa alegria de me devolver para vocês, de ter comunhão de volta com vocês, presencial. Eu estou tão feliz hoje. Apesar da minha esposa não estar aqui, isso me causa um pouco de tristeza, ela está enferma, vocês sabem disso, nós temos orado por ela. Mas estou feliz porque esse mês de janeiro foi tão intenso o inverno, as gripes, os vírus, que nós tínhamos uma ausência tão grande de irmãos na igreja. E muitos de vocês eu estou vendo, tem irmãos aqui, irmãs, estou feliz aqui, em especial com a presença da irmã Magali, esteve com a gente aqui na virada do ano e depois não pôde vir mais na igreja, está lutando contra a enfermidade. Né? A irmã Luncina sofreu um acidente o ano passado, graças a Deus que a irmã está aqui, e tantos outros irmãos que a gente não estava vendo aqui durante esses dias. Estou feliz de poder ver os irmãos aqui cultuando, que vão participar conosco da ceia. É esse sentimento que o apóstolo Paulo tem, de querer voltar a estar com a igreja, e sabia que as orações da igreja eram ouvidas. Irmãos, você tem que saber disso. Tem gente que diz assim, não vou nem pedir oração, para que diferença vai fazer? Faz sim. Quando a igreja está orando, Deus tem misericórdia. Não é que a igreja tem o poder de mover a mão de Deus. É que a igreja toca no coração de Deus e Deus se compadece dos seus. Ele está com seus ouvidos inclinados a ouvir o seu povo. E quando a igreja intercede, a misericórdia dele é derramada sobre nós e as suas bênçãos também. Ele decidiu que fosse assim e assim o é. E nós devemos glorificá-lo por isso. Paulo tinha consciência disso. Mesmo em prisão, uma outra coisa que a gente aprende do apóstolo Paulo, versículo 7, é que ele continuava alegre com as vitórias da igreja. Versículo 7, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido
reanimado por teu intermédio. Meu irmão, minha irmã, Paulo está dizendo para Filemão assim: olha, a obra que você tem feito, Filemão, tem sido frutífera e tem gerado mudança na vida das pessoas, tem gerado resultado positivo. Se tem uma coisa que a nossa geração tem feito, é a produção de seres humanos egoístas. E como isso está na cultura, isso facilmente entra na nossa alma. As pessoas, elas são tão egoístas que elas querem que o seu grito seja ouvido, o seu problema seja resolvido, e ponto. Eu tenho sempre atendido pessoas que não são da igreja. Me veio agora, eu lembrei dessa realidade. Essa semana eu tenho atendido várias pessoas que, por indicação, por Facebook, e eu atendo. Se eu posso dar uma palavra de ânimo, eu vou dar. É o meu papel. Se eu posso sentar para aconselhar, eu vou sentar para aconselhar. Se eu posso fazer uma visita, eu vou fazer. Dentro da minha possibilidade, eu atendo quem me procura. Crente, não crente, e muitos que não são crentes têm me procurado. Graças a Deus por isso. E eu aproveito para evangelho. Pegar a palavra. E uma dessas pessoas, de umas 4 que eu tenho aconselhado aí, por mensagem, por aconselhamento, por encontros, me perguntou, tem mandado mensagem, sempre a semana me mandou mensagem: ah, pastor, como o senhor está? Tudo bem? Então, a minha vida está assim, o que é que o senhor acha? Aí eu respondi: está mais ou menos, porque a minha esposa está doente, com pneumonia, mas, então, quanto à sua vida, tal, faça isso, que Deus vai te abençoar. Você está pensando que a pessoa lembrou que a minha esposa está doente, com pneumonia? Ela continua a conversa da vida dela. Ela não colocou no final: sinto muito por sua esposa, espero que melhore. Não, eu percebi depois de umas 15 mensagens que a pessoa está tão preocupada consigo própria que eu acho que ela nem leu o que eu escrevi lá em cima, que a minha esposa está doente com pneumonia. Olha, irmãos, na verdade, eu não estou esperando que a pessoa faça isso, mas a gente observa o egoísmo do ser humano nas suas preocupações pessoais. Ela não está nem um pouco preocupada com o vizinho, com o amigo, com o irmão, com quem mora em cima, com quem mora embaixo, com quem mora do lado, do outro lado, com o caixá. E quando pergunta tudo bem, é apenas um ato de preocupação mentirosa, mas é um hábito cultural. Na verdade, ela não quer saber. Ela não quer saber se está tudo bem. Ela quer saber que com ela não está bem e ela quer resolver o problema. Não é assim? Mas Paulo está mostrando para a gente aqui que ele é diferente, porque ele tem Cristo na vida. E quem tem Cristo na vida pensa diferente. Paulo está mostrando para a gente que quando Jesus Cristo entra dentro de nosso ser, acontece aquilo que ele disse lá para a mulher no poço de Jacó, em João capítulo 4. Quando a gente tem ele como fonte de água da vida, rios fluem de dentro da gente. Mesmo a gente se sentindo fraco, incapaz, a gente tem a possibilidade de espiritualmente alimentar a muitos com a palavra de Deus. Permita que Deus te use e que rios fluam de dentro de você. Não se limite às circunstâncias de uma prisão, de uma enfermidade, de uma falta de dinheiro. Não! Seja um instrumento de Deus nesse mundo caído e miserável. Seja um instrumento de Deus. Estava conversando com minha irmã essa semana sobre assuntos voltados a essa questão de conversas e aconselhamentos. E falando para ela, às vezes eu converso com a pessoa fala 2 palavras, depois no outro dia já me liga: pastor, obrigado, porque depois que eu falei com o senhor, fiquei tão aliviado, fiquei tão bem. Eu falei: eu acho que as pessoas exageram um pouco. Ela falou: não é que as pessoas andam tão nas trevas, que ela quer ouvir, mesmo que seja uma palavra simples, mas que vem de Deus.
E é verdade, às vezes a gente não tem noção de como Deus pode nos usar de forma simples nas nossas limitações. E é isso que eu quero chamar a atenção de você, adolescente, adulto, irmão, irmã. Não importa as circunstâncias que está vivendo. A que Paulo estava vivendo não era fácil, mas ele foi instrumento de Deus para produzir bênção a igrejas e em especial a um escravo. E ele reconhece no versículo 7, na vida de Filemon, que ele também é o instrumento de Deus que produz alegria a outras pessoas. O que você tem produzido a outras pessoas? O que eu tenho produzido a outras pessoas? O meu desejo nessa noite, nesse culto de Santa Ceia, ao terminar de ministrar essa palavra, é que você tenha consciência de que você pode ser uma árvore que produz fruto de alegrias na vida das pessoas. Não pense que sorriso é coisa fútil. Não pense que aqueles emotes que a gente manda nas mensagens substituem o seu sorriso sincero. Sorria para as pessoas. E deixe que você e o seu sorriso sejam um espelho, reflexo da glória de Deus. Para que as pessoas que estão nas trevas, elas encontrem o caminho certo para viver. É isso que esse homem está fazendo. Louvado seja o nosso Senhor pela vida de homens como Paulo. Outra coisa que Paulo na prisão nos ensina é que ele continuava envolvido com um bom andamento da igreja. A prisão não é motivo para afastá-lo da obra. A prisão não é motivo para ele colocar a igreja de lado e falar assim, olha, Paulo poderia ter todos os argumentos suficientes que justificassem o seu afastamento da obra. Ele poderia dizer assim, eu já preguei o evangelho em todo o mundo antigo, eu já plantei mais de não sei quantas igrejas, eu já ganhei mais de não sei quantas almas, e aí já eduquei doutrinariamente diversas igrejas, e já alimentei muita gente. Agora eu estou na prisão? Não, deixa que eles se virem lá. Não, mas pelo contrário, se ele ama Cristo, ele ama a noiva de Cristo, que é a igreja. Ele tem uma relação íntima com a noiva. Se você é verdadeiro cristão, apesar das suas lutas, Cristo quer que você valorize a noiva dele como ele mesmo valoriza. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ele se sentia na autoridade para falar com Filemon no status de uma autoridade de Deus e que podia simplesmente dar ordem e Filemon tinha que cumprir. Mas ele continua, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou. O que é que eu sou? Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Paulo, ele poderia ter feito aqui um currículo extenso. Poderíamos ir lá para 2 Coríntios 11 e ler para Filemon quem que Paulo é, o quanto ele sofreu pelo evangelho, e a gente sabe lá que parece até um louvor do seu currículo, alguém que foi preso, perseguido, açoitado, sofreu perseguições de morte muitas vezes, mas não, ele simplesmente reduz tudo isso aqui dizendo assim, eu hoje sou apenas um velho preso, mas sou Paulo. E em vez de mandar, eu vou pedir. A postura de humildade de quem podia mandar e está pedindo. E aí no versículo 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Agora, irmãos, perceba aqui a relação de autoridade dentro da igreja. Filemon, no mundo pagão, era um senhor de muitos homens e muitos escravos. Mas dentro da igreja, as coisas se invertem, a autoridade sobre ele é o apóstolo. E o apóstolo aprendeu com Cristo em João 13. Porque lá em João 13, Cristo diz que aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. E a autoridade é invertida.
Porque a cena que ele faz lá é a cena da lavagem de pés. Ele pega uma toalha, cinge a sua cintura e vai lavar os pés dos discípulos, mostrando que na igreja o papel da autoridade é o papel do serviço. Paulo absorve isso para si e ele traz essa realidade para a gente. E aí ele mostra que mesmo preso, ele continua envolvido com a administração, com os problemas, com as preocupações que tange o corpo de Cristo, a igreja. Isso é formidável para a gente. Isso é extraordinário. Mas, meus irmãos, em quinto lugar, o que nós aprendemos com Paulo, e eu quero chamar a atenção de você em especial para isso nessa mensagem, é que Paulo, mesmo preso, ele continuava evangelizando. Versículo de número 10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Um filho espiritual, produzido no ambiente inóspito. Mas algemas podiam segurar os braços de Paulo, as mãos de Paulo, os pés de Paulo, mas a algema não podia segurar o evangelho que Paulo vive. A algema e as paredes podiam limitar o acesso de Paulo às pessoas, mas o evangelho que ele vive prega é tão poderoso que ultrapassa algemas, ultrapassa paredes e penetra no coração do ser humano, convertendo uma vida escravizada pelo pecado em uma nova vida em Cristo. Esse é o poder do evangelho e da evangelização. O que tem te limitado a pregar esse evangelho? O evangelho, o que é o evangelho para você? Senão o poder de Deus. O que é o evangelho para você? Senão as boas novas de que Cristo Jesus veio trazer luz ao seu coração escuro. Veio trazer liberdade à sua alma oprimida. Veio trazer uma nova vida à sua vida que já estava à beira da morte, doente. O que é o evangelho para você? Senão a esperança de uma vida pós-morte que te garante a estadia no céu, na presença do Pai, adorando diante do trono, em vez de ser condenado e lançado no inferno. O que é o evangelho para mim e para você? Senão Jesus Cristo pagando o preço em nosso lugar e ressuscitando para garantir-nos a vitória sobre a morte. Agora tem uma coisa. Evangelho não é produto produzido com série limitada. Tem gente que quer o evangelho só para si. E tem gente que ama tanto o pecador que diz assim: tomara que aquele ali não se arrependa para não ir para o céu, não para onde eu vou. Meu irmão, deixa Deus converter o teu coração. Amém. Deixa Deus mudar a tua vida. O poder do evangelho, ele é tão grande que ele purifica o que há de mais podre e mais imundo nesse mundo. Ele converte o coração mais duro. Ele produz mudança de vida real no pior dos seres humanos. Se produziu em mim e produziu em você, é porque pode alcançar outros. Agora, quem vive esse evangelho na alma não aguenta de alegria. Quem vive esse evangelho na alma não suporta de prazer. E as pessoas olham para mim e para você assim: o que você tem que mesmo diante dos problemas você sorri? O que você tem que até parece que você não está preocupado com as dificuldades que você está enfrentando, que você está tranquilo, você está alegre, que você trabalha, que você vai na igreja, você está brincando de faz de conta, está fazendo de conta que não tem problema? Não! É porque eu vivo num status de vida muito superior a esse mundo caído. E os problemas desse mundo não são nada diante das promessas do evangelho.
E as promessas do Evangelho não são apenas para o futuro, já acontecem em mim hoje. Hoje eu vivo uma nova vida em Cristo e com perspectiva diferente para a vida futura. E isso alcança o meu coração e produz uma alegria real. E a pessoa diz assim, como que eu faço para ter isso também? Aceita Jesus. Se entregue a Jesus. Confesse os seus pecados a Deus. Experimente as boas novas do Evangelho. Seja uma pessoa obediente à palavra de Deus. Pare de acreditar em si mesmo e nas mentiras do mundo e busque ao Senhor Jesus. Olha, veja só, eu estou aqui, irmãos, passando para você aquilo que você deve passar para o mundo, para os outros, e que você não precisa fazer curso teológico para isso. Você apenas precisa viver na simplicidade do Evangelho. Não é extraordinário? Pois é isso que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo, ele evangeliza. A prisão não o impedia de evangelizar. Ele continuava evangelizando. Foi assim com o rei Agripa. Ele estava preso quando pregou para o rei Agripa. Se você quiser conhecer essa história, eu não tenho tempo de falar dela agora. Vai lá para o livro de Atos. Vai lá para o final do livro de Atos. E lê lá essa história. Chegou um momento que o rei Agripa disse assim, olha Paulo, por pouco eu não era persuadido por você. Quando você começa a ler Atos e ver a postura dele diante dos seus acusadores, você fica impressionado, que ele não perdia a oportunidade. Sabe, irmãos, de tanta gente falar mal de músico, de cantor gospel, e muitas vezes com razão, falar mal de bandas, falar mal disso e daquilo, eu comecei a pegar preconceito, quase não ouço essas músicas modernas mais, quase não gasto tempo no YouTube ouvindo nenhum desses cantores modernos, nada disso, a gente vai criando um certo receio de tudo isso, né? Mas semana passada a Kimi estava mostrando para mim, ela como faz parte do grupo de louvor e gosta de música, ela faz isso com mais frequência que eu, e ela falou, olha, dá uma olhada aqui nesse vídeo. Aí estava lá uma pessoa que a gente até às vezes critica pela sua popularidade, porque parece mais um artista do que um cristão, e é verdade, em certo ponto é. Mas ela me mostrou um vídeo da Aline Barros, no Silvio Santos. O Silvio Santos convidou a Aline Barros para lá, talvez você já tenha visto esse vídeo. E eu comecei a ver o vídeo, e aí, em certa altura, ela de fato gasta cada minuto que ela tem com aquele microfone na mão, diante da câmera, para falar de Jesus. E o Silvio Santos fala para ela, para de pregar, vamos cantar. E ela continua falando de Jesus. E o Silvio Santos fala para ela de novo, já vai querer converter todo mundo aqui, para de pregar. E ela falando de Jesus. E eu falei, tá aí, olha, ganhou agora um pouquinho mais do meu respeito. Porque aproveitou um espaço de televisões onde milhões de pessoas estão assistindo, não apenas aquele auditório, e não ficou gastando tempo falando bobagem da sua própria vida, e falou do Jesus que transformou os pais dela e ela também. Fez certo. É essa a nossa postura diante do mundo. É assim que a gente tem que fazer. E eu fiquei admirado com a postura, ainda que o dono da televisão falava para ela, para de falar essas coisas, para de pregar, já vai fazer o apelo aqui, e ela continuou falando, até que ela cantou lá a música que a mulher do Silvio Santos pediu. Se você quiser ver esse vídeo, peça para aqui meu link que eu não sei achar. É com ela, sério, com ela, não é comigo. Mas eu fiquei, porque é isso, irmãos, é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode perder a oportunidade. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui na carta enviada a Filemon. A gente não pode perder a oportunidade. A gente tem que falar de Jesus. De alguma forma a gente tem que falar de Jesus em todos os momentos. Por que a gente tem que evangelizar? Porque evangelizar é a única maneira de alguém passar a ser de Cristo. Coloca o D aí em letra maiúscula na sua mente. Você é de Cristo. Pregar o Evangelho é produzir as mensagens necessárias para as pessoas ouvirem e elas terem a possibilidade de se tornarem de Cristo. Pregar o Evangelho
é anunciar as boas novas. Semana passada não, mês passado eu preguei lá em Cessac. Eu falei para os irmãos que esse ano eu vou gastar tempo pregando sobre evangelismo, e eu estou pedindo a Deus que me dê graça, né? E aí a gente vai descobrindo o texto que a gente nem percebia que tinha ali essa visão evangelística dentro do texto. Eu preguei lá em Cessac, no culto que eu fui, sobre 2 Reis, capítulo de número 7, versículo 3 a seguir. O que tem lá na história, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, estou aqui resumindo, olhando para o relógio. O que tem lá nessa história é aquela história conhecida de Samaria cercada pelos sírios por 3 anos. O povo está lá dentro passando fome, ao nível de estarem comprando caro cabeça de cavalo para comer, ao nível de estarem entrando num processo de canibalismo comendo criança. A coisa estava feia, está lá no texto bíblico. Quando a gente entra na leitura desse texto, a gente fica apavorado com aquela situação e com aquelas histórias. Mas está lá, a Bíblia não esconde nada. A situação está feia. Até que Eliseu vem e profetiza que aquilo ia mudar no dia seguinte. E aí, o general do rei esnobou do Elias, do profeta Eliseu, do profeta Eliseu. Diz, como é que pode isso? Nós estamos cercados por um exército imenso. Há 3 anos não temos o que comer. Você está falando que vai ficar barato aí a farinha, vai ficar barato o trigo, aí vai ser possível todo mundo se alimentar bem amanhã? Isso é ridículo. E Eliseu falou, você não está acreditando, então você vai ver, mas você não vai experimentar disso. Bom, mas esse não é o cerne da história. O cerne da história é que do lado de fora, pessoas desiludidas com a vida, 4 homens leprosos. Não podiam entrar porque transmitiriam lepra para o povo. Pela própria lei eles já eram excluídos. Lá fora eles ficavam esperando as migalhas, mas que migalhas se lá dentro estava disputando até coisa incomível e tendo canibalismo. Então esses homens chegam a um consenso comum e a gente sabe que é Deus falando ao coração deles. O que a gente está fazendo aqui? Se a gente ficar parado, a gente vai morrer. Entrar na cidade também, a gente vai morrer de fome, eles não vão deixar a gente entrar. Então eu tive uma ideia. Vamos lá no exército inimigo, porque morrer a gente vai morrer mesmo, mas pelo menos lá, se eles tiverem um pouco de misericórdia, podem nos dar um pouquinho de comida. Aí um disse assim, então vamos, mas vamos esperar a noite, porque aí vai ficar mais fácil, né? Eles não vão nos ver, então tá combinado. Aí lá pela madrugada, eles levantaram e começaram a andar. Eu fico imaginando 4 leprosos. Não são homens fortes, não são homens montados a cavalo, não são homens que têm sapatos bons, não são atletas que correm, simples homens leprosos, andando vagarosamente, quase à beira da morte. Mas Deus pega aquele caminhar simples de 4 homens e transforma em um barulho impressionante de carros e cavalos de guerra, e aquele vento sopra no território inimigo, e os inimigos ficam assustados, dizendo, o rei da Síria, o rei de Samaria, então convocou exércitos amigos, os egípcios e outros, para vir guerrear contra a gente. Vamos fugir para salvar a nossa vida. E o texto diz lá que eles fugiram e deixaram para trás um tesouro imenso, porque Deus produziu aquele som. É impressionante ver como Deus guerreia pelos seus. É impressionante ver como Deus peleja por nós. É impressionante ver como Deus guarda a nossa vida e nos dá o melhor. E ainda assim, tira às vezes do inimigo, sim, para abençoar o seu povo. Foi isso que Deus fez naquela situação. Resultado, eles chegaram lá. E aí eles ficaram impressionados, não sabiam o que estava acontecendo. Falou assim, bom, não sabemos o que está acontecendo, mas vamos aproveitar essa situação. E aí comeram de tudo, e vestiram a melhor roupa, e guardaram 3 tesouros para si. Mas sobrou muita coisa. Muita coisa. Até que de repente, alguém vira e diz uma coisa que é impressionante. Vou até lá no texto para a gente ler, para eu não falar errado o texto. Alguém vira e diz assim, um dos 4 diz assim, então disseram um para os outros, não fazemos bem. Nós não fazemos bem. Esse é um dia de boas novas.
É um dia de novidades. E se nós nos calarmos e esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. O que há de especial nessas palavras? Esses homens não foram egoístas. Esses homens, de repente, eles foram agraciados com um tesouro imenso de alimento, de roupa, de armas. Eles poderiam ficar ali o tempo todo se regozijando daquilo. Mas eles disseram uma coisa aqui que muda toda a história. Eles disseram assim: esse é um dia de boas novas. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, todos os dias da sua vida são dias de boas novas. E se você adotar a postura daqueles egoístas que não contam para ninguém, você vai ser considerado culpado. Esses homens, mesmo leprosos, foram sábios e perceberam: temos que anunciar a todos as boas novas. É nossa responsabilidade dizer para todo mundo que existe bênção da parte de Deus em abundância. Pregar o Evangelho é isso, é anunciar para o mundo todo que existe esperança na salvação da alma em Cristo, que nós fomos condenados pelos nossos pecados, mas de repente alguém morreu em nosso lugar e pagou o preço em nosso lugar e nos resgatou das trevas para a luz, para o reino do amor de Deus. E agora nós temos que anunciar com ousadia, com coragem e com alegria essa verdade. É isso que Paulo faz e conquista o coração de Onésimo com o poder da palavra. E agora o escravo se transformou em uma nova criatura. Roubava, não rouba mais. Fazia coisas erradas, agora não faz mais. E de repente, agora esse escravo, Paulo diz ironicamente lá no versículo 11, ele antes era inútil, mas agora se torna útil para você, Filemão. Receba bem, porque eu até queria ele aqui comigo para me ajudar na prisão, a fazer muitas coisas, mas eu não vou tirar de você essa bênção, Filemão. Eu não vou tirar de você esse privilégio de ter esse homem útil sendo um instrumento seu. Ele te devia alguma coisa? Deposita na minha conta, eu pago por ele. Eu pago por ele. E aí eu finalizo a mensagem utilizando esses dois versículos impressionantes que nós precisamos observar, que é o versículo 17 e o versículo 18. Vamos lá, meus irmãos, versículo 17 e versículo 18 da carta de Filemão. Diz assim: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemão, você me considera companheiro? Então, olha, Onésimo está aí. Se você ia me receber com água fresca, com cama bem arrumada e limpa, com mesa abundante, com uma diversidade imensa de alimentos, se você ia me receber com escravo na porta para lavar os meus pés, pois agora aquele que antes era inútil para você, aquele que te roubou, aquele que fugiu, aquele que usurpou da tua autoridade, eu agora estou te devolvendo. E eu vou te pedir, Filemão, não recebe como ele era antes, recebe como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E aí o 18, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança-o em minha conta. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está ensinando a Filemão um dos princípios básicos do que Jesus faz nas nossas vidas. Paulo está ensinando a Filemão o princípio da redenção. E nós estamos aqui nessa noite na Santa Ceia para celebrar justamente esse princípio. Queridos irmãos, o que é redenção? Redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Redenção, libertação obtida pelo pagamento de resgate. Todo mundo precisa de redenção. E Paulo está dizendo, Filemão, agora eu estou te enviando Onésimo e por mim redima, restitua.
Permita que Onésimo experimente o valor da redenção que nós já experimentamos em Cristo Jesus. Filemão, olhe para a vida de Cristo, que é o nosso Senhor, e veja que o preço mais alto do que Onésimo te deve, Cristo pagou por mim e por você na cruz do Calvário, e não pagou para o diabo, pagou para Deus. Ele foi quem foi lá e se entregou como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Deus aceitou o pagamento como propiciação agradável, cheiro suave, e com isso, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e crê que Ele ressuscitou dos mortos, agora é contado como redimido, restaurado, liberto, e pode viver uma nova vida sem dívida, porque Deus olha para mim e para você, redimidos como pessoas justificadas pela fé. Isso não é extraordinário? Então Paulo ensina a Filemão o valor da redenção através da vida de Onésimo, e nós devemos aprender que o preço foi caríssimo, mas Cristo pagou, e porque Ele pagou, Ele nos redimiu. Nós antes, irmãos, éramos escravos. Nós estamos estudando a carta de Romanos e descobrimos lá no capítulo 6 que o pecado, ele era um dominador sobre as nossas vidas. Ele era um imperador, ele era um governante mau, e ele dominava as nossas vidas. Mas lá no capítulo 6 de Romanos, nós descobrimos que o pecado não tem poder sobre a nossa vida, porque Cristo, Ele fez esse processo de resgatador e produziu a redenção necessária para que nós voltássemos ao status de filhos de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor tenha falado ao seu coração e que nós aprendamos com o apóstolo Paulo, com Filemão e com essa história de Onésimo, o escravo, as grandezas de Deus e a obra de Cristo, nos gerando como novas criaturas e prontas a anunciar essas verdades para o mundo. Que Deus em Cristo os abençoe. Essa palavra que Deus colocou em meu coração para a igreja nessa noite.